paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, eu sou o pastor Gerry Adriane, da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Estamos novamente para uma segunda lição desse trimestre glorioso, agora de 2026, falando sobre a Santíssima Trindade. Nós estamos agora na lição de número 2, e ela voltou, irmã Vanderléia. A paz do Senhor, irmã Vanderléia. A paz do Senhor. Minha companheira de sempre, me deixou na primeira lição, mas glória a Deus. Olha, voltou. gente, eu não estava muito boa. Voltou para a segunda, né? Vamos lá. Lição número 2, ela vai ser ministrada no próximo 11 de janeiro de 2026. O Deus Pai é o título da lição. O texto do áudio diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27, parte C do versículo. Verdade prática, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Antes do nosso comentário, eu quero pedir, irmão Vanderléia, que ajude-nos na oração. Amém. Vamos orar? Vamos orar e confiar, né? Amém. Amantíssimo Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua face. Mais uma vez estamos aqui diante de uma lição riquíssima. Mais uma vez estamos diante desse desafio, Senhor, que é entender a Sua palavra, que é entender, Senhor, a Sua essência. Senhor, fica conosco mais essa vez. Pai, nos dê força, nos instrua. Amém. Abra o nosso psique e nossa mente, ó Pai. Amém, Senhor, toma cada aluno, Senhor, que vai tomar tempo para estar conosco nessa jornada. Espírito Santo, nos instrui. Fica conosco. É o que nós te pedimos, confiando em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 11, do verso 25 ao 27, e João capítulo 14, do verso 6 ao 11. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e o revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele em quem o Filho quiser revelar. João 14 disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras. Nessa lição nós temos 3 objetivos. O primeiro, reconhecer biblicamente a identidade do Deus Pai. 2, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. 3, identificar os atributos e nomes que expressam a natureza do Deus Pai. O comentário, a nossa introdução vai dizer assim: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas coeternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre dessas 3 pessoas, estudaremos nessa lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procede o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e a nos relacionar com o Pai Celestial. A palavra-chave é Pai. Nós hoje vamos falar, como eu falei na lição passada, nós estávamos numa lição introdutória falando sobre a Trindade, mas no decorrer das lições ia ficar mais pormenorizado, né? Ia começar a falar de cada pessoa da Trindade distintamente. Então vamos começar com Deus Pai, né? O último vamos falar com Deus Pai. E é interessante frisar isso, é que se você for para o livro sagrado, a Bíblia, ela não se preocupa em provar a existência de Deus. Alguém vai falar assim, mas se a Bíblia não é no livro de Deus? Ele inspirou aproximadamente 40 escritores, escrevendo no espaço de 1.600 anos, né? A começar por Moisés, que começou escrevendo no Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, e terminou com João, que escreveu 3 epístolas, um evangelho
e o livro de Apocalipse. Então, nesse espaço de 1.600 anos foi escrita a Bíblia. E a Bíblia, você vai ver que ela lá está narrando a história, né, dos homens que andaram com Deus, profetas, patriarcas, né, no Velho Testamento, no Novo Testamento, 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo, mas todavia não se preocuparam em provar a existência de Deus. Por quê? Porque a própria natureza, você vai ver lá no Salmo 19, que a natureza, ela manifesta a glória de Deus, né? Nós vamos ver isso. Até os próprios estudiosos entendem que pela forma que os astros, eles têm os seus movimentos tão perfeitos, tão harmônicos, que não se chocam, né? E conseguem orbitar no espaço sem ter nenhum atropelo. Isso também é uma prova de uma existência de um arquiteto universal, de um Deus criador de todas as coisas. E é desse Deus que vamos falar hoje. Mas é interessante que a palavra-chave é Pai. É a forma que Jesus ensinou, né, a falar do Pai Nosso. Vamos lá. A identidade do Deus Pai. Vamos ver essa identidade. Pai, ele é o único Deus verdadeiro. Primeiro subtópico. O Pentateuco declara: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio 6:4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador, sustentador do universo. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai Nosso que estás no céu, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Nós vemos aí alguns textos, né? João 6:27 vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela... Vou voltar de novo, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Nós vemos aí Jesus falando sobre o Pai. Nós vamos também em 1 Coríntios 15:24, vai dizer assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino ao Deus Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Nós vamos ver também em outro texto aqui, Gálatas 1:3, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça e paz da parte do Deus Pai, da de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo também vai frisar em vários textos aqui a respeito desse Deus Pai. Nós vamos ver também nesses outros textos que nós lemos aqui, né? Além de outros textos, também vai frisar sobre o Deus Pai. Mas eu quero ler aqui na nossa declaração de fé o que verdadeiramente é a declaração de fé das Assembleias de Deus diz assim, a respeito sobre Deus. Cremos e professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser, criador do céu e da terra. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu. Isaías 45:18. Que ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que creiais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20:31. Que ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Espírito de Deus me fez. A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó capítulo 3, 33, verso 4. E que ele é o único Deus verdadeiro. E a vida eterna é esta, que conheça a ti, só por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. E não há outro além dele. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Que fora de mim não há Deus, e que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versos 5 e 6. Ele é identificado na Bíblia como Deus. Eu sou Deus, o Deus de teu Pai. Gênesis 46, 3. Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Jeová e Senhor. Além de outros nomes. Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder. Qualidades e virtudes que lhe são próprias. Então aqui é um resumo, né, do conceito de que nossa declaração de fé fala que nós cremos, da forma que nós cremos que Deus é o Todo-Poderoso, né, com todos os seus atributos, tanto morais como também de poder, e que diferencia de nós. Vamos falar durante a lição, vamos falar sobre esse cidadão, criador de todas as coisas, né, criador e sustentador. Porque às vezes criar é um ato de Deus,
mas também, além dele criar, ele estabelece leis. Existem as leis biológicas, as leis físicas, a lei da química. Toda a ciência prova que existe uma lei pré-estabelecida por Deus, né? Tanto nós começamos a falar aqui sobre a questão dos movimentos dos cosmos, né? As suas órbitas, dos planetas em volta do Sol, por exemplo. Nós falamos aqui da nossa galáxia, né? Via Láctea, nós falamos que no nosso sistema solar, que o Sol é o centro, né? E ali os planetas orbitam em volta dele, então todos estão ali. Todos os movimentos de cometas, né? De planetas, asteroides, tudo está debaixo de uma direção de um único Deus que estabeleceu as leis quando criou todas as coisas. Então ele cria e sustenta todas as coisas. O universo. Se sair algum ali, já daria uma catástrofe. Você vê que há anos e anos aquilo ali vai gerando essa órbita e não se choca. É um negócio... É tremendo que Deus faz. Então, quer dizer, é estabelecida essa ordem, essa lei, e essa lei não é quebrada. Se ela for quebrada, vai ser pelo próprio Deus, né? Nós vamos ter exemplo, quando se estuda escatologia, a gente vai ver lá no livro de Apocalipse, narrando alguns fatos que vão acontecer de alguns objetos que vão descer do céu, né? Como uma estrela que vai cair do céu, e nós vamos ver situações... Ali é o próprio Deus trabalhando, trazendo juízo sobre a terra. Aí é outra coisa. Mas no contexto geral, essas leis biológicas, essas leis da astronomia, elas não vão mudar, né? Vai ser sempre da mesma forma. E a prova que Deus está no controle de toda a natureza, todo o clima, né? Uhum. É que quando ele mostra para o Egito o seu poder, você vê que aquilo que acontecia ali na cidade de... que eu esqueci o nome, né? Região do Egito. Na região do Egito não acontecia, acho que é... Em Goze, que é a cidade onde ficavam os hebreus. Isso. Você vê que a praga ela atingia cá, separado, e o Senhor separava certinho onde estava o seu povo. Então, quer dizer, ele tem um total controle da onde chove, da onde não chove. Ele é Deus, né? Ele é Deus que é poderoso para fazer essas coisas. Vamos lá. Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé, eu acabei até de ler sobre isso, professa que Deus é o supremo ser e eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Pois ele existe por si mesmo, como o Pai tem vida em si mesmo, assim também o Filho tem a vida em si mesmo. João 5:26. Ele é o Deus imutável desde a eternidade, desde a fundação, antes da fundação do mundo. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que nele existe. Ele é Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. É o Pai, é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e que o Filho do Espírito procede. Nós falamos sobre um Deus que é eterno. Por que ele é eterno? Porque não tem um princípio. Ele é um ser totalmente incriado. Então, não tendo princípio, então ele é o eterno. Ele colocou em nós a eternidade. Como assim? Nós tínhamos um princípio e a partir disso nós não vamos morrer. Nós somos imortais, independente de qual será o nosso destino na eternidade. Se o nosso destino na eternidade for com Deus, glória a Deus, estaremos eternamente com o Senhor. Verdade. Se nosso destino for sem Deus, também vai ser terrível, vai ser horrível, mas vai ser eterno. Vai ser uma imortalidade para sempre. Deus fez o homem para ser imortal. Já falamos sobre isso em outras lições, né? Então nós temos que ele nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Então isso aí já entende um pouco de Deus. Outra coisa é que ele falou, como o Pai tem vida em si mesmo, ele é a própria vida. Ele não recebeu vida de ninguém. Nós somos gerados. Um dia eu nasci, um dia a irmã Vandeléia nasceu, um dia você que está me ouvindo nasceu. Fomos gerados pela vontade do nosso pai, da nossa mãe, relacionados sexualmente, e nós somos gerados. Então nós estamos nessa terra porque, de alguma forma, nós chegamos através de ser gerado no ventre de minha mãe, da mãe da Vandeléia e da sua mãe, através do relacionamento que eles tiveram. Então, nós, como os anjos, somos todos gerados. Só que os anjos é diferenciado porque eles foram gerados de um momento só. Né, porque eles não houve relacionamento. Mas só que ele também foi gerado. Eles não são, como é que diz? Eles não são, como diz você, eles têm princípio. Porque eles também foi gerado, assim, não como nós, mas também eles não existiam. É o Senhor que o deu vida. Isso que eu quero dizer. Nós também temos vida em Deus, porque Deus, ele nos gerou. Ele é a fonte geradora de vida. Isso. Mas ele tem vida em si mesmo, porque ele é incriado, mas ele é a fonte geradora de vida. O
O Salmo 90, no verso 2, vai dizer assim, que antes que os montes nascessem, ou que tudo formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Nós vamos dizer que Deus... Você vai ver Malaquias 3,6, vai dizer, porque o Senhor não muda, por isso... não muda, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Quer dizer, não há mudança no Senhor. Há um texto também lá em Tiago 1,17, que eu gosto muito de citar esse texto, que fala assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. É também mais um atributo de Deus, a imutabilidade, ele não muda. O mesmo Deus que agiu lá no Velho Testamento, no Gênesis, com Adão, que trabalhou chamando Abraão em Ur da Caldeia para dele fazer um povo, que levantou Moisés para libertar o povo lá do Egito, que esteve com José quando foi vendido pelos seus irmãos, que esteve com o povo na volta para Canaã, na direção de Moisés, que entrou na conquista de Canaã com a direção de Josué. Todos esses momentos, o mesmo Deus que conversava com Adão, foi o mesmo Deus que conversou com Abraão, foi o Deus que falou com Moisés, foi o Deus que esteve com José, foi o mesmo Deus que falou com Daniel em Babilônia. É o mesmo Deus e ele continua sendo o mesmo. Não é porque chegou o século XXI, de alta tecnologia, que nós estamos voando aí por aí, né? Já estão querendo até ir por outros planetas. Não significa que o nosso Deus mudou. Porque ele falava de uma forma lá no Velho Testamento, agora eu falo, não. Ele continua sendo o mesmo Deus. A imutabilidade é uma das suas características. Então ele não muda. Ele não tem sombra de variação, não há mudança. Mas você sabe que tem gente que acha, porque tem pessoas que pensam assim, que eu vejo muitas pessoas falar. Agora nós estamos no tempo da IA, né? E muitas pessoas falando que as máquinas substituirão o homem. Quando a pessoa pensa assim, ele está querendo dizer o quê? Que Deus, né, vai perder o seu poder. E o Deus continua o mesmo. Tanto que Gênesis, não é isso? Quando Moisés pergunta para ele, quem eu vou falar aqui que me mandou? Né? Ele diz, eu não era, eu não fui. O eu sou. Quer dizer, ele continua sendo o mesmo. E ele é imutável. Ele diz, também diz aqui o comentarista, que ele é o criador do céu e da terra e tudo que nele existe. Isaías 45:18 vai dizer, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, e o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu. Tá, glória. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, aí nós temos uma conclusão, que a Bíblia nos dá essa certeza. Uma coisa também, irmãos, que começou o comentarista a dizer, crer em Deus, crer nesse poder que ele possui, acreditar em Deus é pôr fé. É o elemento mais forte que faz eu crer, você crer. E nós cremos é a fé. Se não tirarmos o elemento fé, vai ficar uma coisa vazia. Vamos entrar, né, na questão do ceticismo. As pessoas não vão acreditar, porque para acreditar e confiar que esse Deus existe e que ele subsiste em 3 pessoas e que a Santíssima Trindade existe e eles são coeternos, consubstanciais, isso tem que ser partir de um elemento chamado fé. Por isso nós vamos lá em Hebreus 11, no verso 6 vai dizer, aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe, olha só, e que ele é galardador daqueles que o buscam. Então, quer dizer, ele tem que ter essa confiança. Então, primeiro eu tenho que crer que ele existe. Se eu não crer que ele existe, eu já não tenho fé. A incredulidade não consegue relacionar com Deus. Com incredulidade você não consegue relacionar com Deus. Então, sem fé é impossível agradar. Já começa assim, sem fé é impossível agradar. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe, que ele é galardador daqueles que o buscam. Então, já começou por aí. Sem fé, meu amigo, você não consegue ter um relacionamento muito bacana com o Senhor, não, tá? Vamos para o terceiro subtópico. Ou nenhum, né? Muito bacana, ou nenhum. Ou quase nenhum, né? Porque às vezes pela sua misericórdia, Deus vai trabalhar de tal maneira para você crer nele, né? O Espírito Santo vai tentar convencer você. Agora, se você endurecer o coração, aí não tem como diz a minha irmã Vanderlei, só lamento. Vamos lá. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Olha só como é que Deus age. Olha como é que a Trindade é unida aí. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica em inferioridade.
mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada um conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras, o Filho executou, o Pai planejou a redenção, o Filho a realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e ensinador. Conforme o credo de Atanásio, século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e co-iguais. Vamos por parte aqui. Vamos ver. Olha só. 1 Coríntios 12, 4, 6 vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Notou que a Trindade está intrínseca aí? Ela já está aí, ó. Há diversidade do dom, mas o Espírito é o mesmo, quer dizer, a terceira pessoa da Trindade. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, Jesus. Há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, o Deus Pai. Então está mostrando aqui, Paulo falando assim, olha, quem está operando hoje, né, quem tem o protagonismo é o Espírito. Mas não pense você que o Espírito está operando sozinho, porque o Senhor Jesus está operando, o Pai também está operando, né? Você vai ver que Jesus também, quando estava no seu ministério, falou assim, olha, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Está falando assim, olha, nós não paramos de trabalhar não, tá? Não é só porque eu estou aqui no protagonismo que o Pai parou de parar lá no céu, o Espírito Santo não, está todo mundo trabalhando. Então não fique achando que eu não aceitar fácil as coisas não, porque nós estamos, todo mundo está trabalhando. Agora é interessante quando fala que o Pai proclamou as palavras criadoras, ó, Salmo 33, 9, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Vamos voltar lá no Gênesis, né? Haja luz e houve luz. Haja porção seca, houve porção seca, né? Mandou que a terra produzisse animais, a terra produziu animais. Mandou que as águas produzissem animais aquáticos, a terra produziu animais aquáticos. Então, a palavra era o Senhor falando. Agora é interessante que o Filho executou, olha, João 1,3. Olha só como é que João vai falar no seu texto. Que João, ele se preocupou, eu acho interessante que João ele se preocupou muito de narrar Jesus como Deus. Então ele começou já logo no primeiro verso, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse princípio aí, irmãos, ele foi lá no livro de Gênesis. Ele pegou lá de Moisés, o primeiro escritor, porque ele começou lá no livro, começou no primeiro livro dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico é Bereshit, início, princípio, todas as coisas. É lá no princípio de eternidade. Então, quem pode estar na eternidade senão o próprio Deus? Jesus estava mostrando aí. Então, quando João começa o seu evangelho dizendo, no princípio, no Bereshit, né? No princípio de todas as coisas, era o verbo, está dizendo, ele é eterno. Ele também é criado como Pai. Ele também é criado como Espírito Santo. Agora, só que no verso 3 desse mesmo capítulo, ele fala, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Ele é a palavra viva. Quando Deus falava, a palavra agia. O próprio Cristo, entendeu? Então, na criação de todas as coisas, lá estava a Trindade. Por isso que lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, vai falar sobre o Elohim, que é no plural, dizendo, é uma pluralidade agindo, mas um único Deus agindo em três pessoas distintas. Vamos lá, então? Outra coisa também, o Pai planejou a redenção. Olha só, o Pai planejou a redenção, Tito 1:2. Em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Quer dizer, ele prometeu e cumpriu, fiel para cumprir. E o Filho as realizou, João 17:4. Eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus veio com um objetivo: cumprir aquilo que era projeto de Deus, o plano da salvação. Como eu já citei em outros textos aqui, Apocalipse 13:8, a parte C do versículo, vai falar sobre isso. Que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes que o mundo fosse criado, antes que todo o universo fosse criado, o Pai já tinha no coração de fazer o homem, né? A Trindade já tinha no coração de formar o homem. Mas na sua onisciência, que é um atributo que vai ser falado no próximo, nos outros textos que vamos ler nessa lição, mas uma das atributos da onisciência, ele já sabia que o homem ia pecar, o homem ia cair, ia se desobedecer e precisaria de um Salvador. Então a Trindade Santa
já resolveu a situação. O que eles fizeram? Escolheram Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que seria ele, o Cordeiro morto, aquele que ia pagar o preço pela nossa salvação. Então, agora nós estamos aqui, João 17, a oração sacerdotal de Jesus, dizendo: eu te glorifiquei na terra, sabe por quê? Tendo consumado a obra que me deste fazer. Então ele falou: o Senhor me deu uma ordem e eu estou aqui para cumprir, eu vou até o final. Então eu já estou te glorificando na terra, fazendo cumprir. É uma coisa que eu aprendo com Jesus. Como eu glorifico ao Pai? Como eu glorifico ao Deus Todo-Poderoso? Fazendo a vontade dele, obedecendo em tudo. Você vai ver lá no Getsemane Jesus orando, pedindo ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, faça a tua vontade, não a minha. Então ele cumpriu. Ele fez a oração, mas tinha que ir até o Calvário. E ele foi até o Calvário. Ele humilhou-se até morte de cruz. Então, quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo também foi enviado. João 14, 26. Não foi só apenas o Espírito, Jesus. O Consolador foi enviado. Verso 26 de João 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos falará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, havia uma promessa de um Consolador, a terceira pessoa da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é interessante ler novamente aqui o credo de Atanásio, que vai dizer assim: nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são co-eternas e co-iguais. Por que isso é importante? Porque nós temos uma mania de colocar assim: primeira pessoa, o Pai; segunda pessoa, Jesus; a terceira pessoa, o Espírito Santo. E a gente acha que aquilo ali é uma escadinha, né? De valores. Até falei isso na lição passada na minha classe. A gente pensa que aquilo ali é uma escala de valores. Não, o Pai é o maior, o Filho está no meio ali e o Espírito Santo é o menorzinho. Mas isso não é verdade, porque eles têm origem. Eles não têm origem, eles são criados como todos são criados, eles são eternos, todos são eternos, eles estão todo-poderosos, todos são todos poderosos. Então não existe divisão entre eles, não existe. Nós que criamos escala de valores, nós que queremos colocar. O que eu vejo na Bíblia que faz entender por que existe essa escala de primeira e segunda? É porque quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que o Pai é o primeiro a aparecer, é o primeiro protagonista na história bíblica. Então eu coloco: então esse aqui é a primeira pessoa da Trindade. Aí Jesus se manifesta para a salvação, né? Se encarna, o verbo se encarna, se torna homem e vem fazer o seu ministério terreno, vai à cruz, ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias com os seus discípulos e é assunto ao céu. Então Jesus cumpre sua segunda, né? A segunda participação é de Jesus, então ele é a segunda pessoa. Aí ele promete o Espírito Santo, como nós acabamos de ler agora. Ele promete o Consolador. O Consolador vem e agora ele fica com a igreja até o arrebatamento. Então ele é a terceira pessoa do triângulo, mas é só por ordem de protagonismo. Também é porque nós temos um defeito, porque como o Pai, nós nunca vimos o Pai, assim, né, em carne. E também, o que acontece? Quando Jesus ele veio para morrer, para realizar essa obra, ele fala, né? Eu faço a obra do meu Pai. Então, a gente tem de colocar escala de valores. Jesus na escala humana. É como filho, né? Ele é como filho. Então, se ele realizou um milagre, tem. Mas como ele mesmo fala que nós realizaremos milagre mais do que ele, então quem pensa assim, não, então quer dizer que o Pai é mais e o Espírito Santo está assim, mas não. Ele, porque como homem, ele se aniquilou, assim mesmo, não é assim? Uhum. Ele aniquilou como homem, ele tinha que obedecer. Então, como homem, ele era o Pai e o Espírito Santo que revestia ele de poder. Mas ele, porque a Bíblia diz que ele era 100% homem, 100% Deus. Para vencer a morte, para vencer Satanás, ele veio como 100%. Quando ele sobe a cruz, ele sobe como homem. Que a Bíblia diz que ele é o segundo Adão, que o primeiro Adão falhou. Agora, ele sendo o segundo Adão, ele mostrou para nós que como homem tinha como enfrentar, né, tudo aquilo. Segundo tópico. Segundo tópico, vamos dizer assim, é complicado. Segundo tópico, vamos dizer assim, o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Oculta-se essas coisas aos sábios instruídos
e a revelaste aos pequenininhos, aos pequenos. Os primeiros intitulados sábios são aqueles que detêm inteligência, educação acima da média. Os outros instruídos são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padecia de cegueiras espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios, aos próprios olhos. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos. Aquele que possui a humildade das crianças, que está registrado em Mateus capítulo 2, 4. Irmãos, quando fala aqui, como é que é o comentarista chama, gente? Douglas Batista. Ele diz assim, Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Oculta-se essas coisas aos sábios. Os sábios entendidos, irmãos. Ai, Manlé, você está falando que a gente não pode, né? Estudar, que a gente não pode, né? Se instruir, que a gente... Não, irmão, não é isso. É porque aí, cá na frente, vai falar, esses vocábulos caracterizam os fariseus e os saduceus. Porque nós estudamos na outra lição passada, né, irmão Jé? Nós falamos, teve uma lição que nós falamos, não foi nessa outra que acabou, foi na penúltima, anterior a essa, nós falamos muito sobre os saduceus. O próprio Senhor Jesus, ele vai falar aqui, em Mateus, capítulo 23, diz assim, na cadeira de Moisés, diz assim, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disseres, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Olha aí, irmão Gé. Então, quer dizer, quando fala se assenta na cadeira de Moisés, o que quer dizer com isso? Que eles pegam, pelo que eu entendo, 613 preceitos que eles tiram dos 10, né? Das leis cerimoniais, né? E leis morais. E leis morais do Pentateuco. Irmãos, eu instituí ali várias leis para os outros cumprir, irmão, é muito fácil, não é? Mas aqui tá por isso que o próprio Senhor fala, fazei o que eles falam, o que eles orientam, ok, mas não o que eles orientam é certo, mas não segue os seus, como é que eu vou dizer, gente? Seu modo de vivência. Seu modo de vivência. Porque eu falar sobre lei é muito fácil, mas eu quero ver na hora de eu cumprir essa lei, não é isso? Então o Senhor, ele diz aqui, ele ocultou, por isso que ele fala, ocultar os sábios e entendidos, porque esse povo, irmão, eles eram sábios. Entendi. Eles eram entendidos. Eles entendiam da escritura, eles sabiam ali todos os tios da lei. Ao mesmo tempo, eles eram hipócritas, né? Sim, porque eles não cumpriam. Eles só mostravam o conhecimento que possuíam, mas não praticavam. Porque lá em Provérbios 3,7 fala, não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparte do mal. Isso que eu ia ler aqui, que o irmão leu. Isso mesmo. Pois porque às vezes, irmãos, nós olhamos, às vezes olhamos para as pessoas. Eu mesmo, irmão, eu tenho uma dificuldade, estou tomando, né? Porque às vezes nós olhamos uma pessoa que é muito estudado e as maiores heresias, irmão, vêm da onde? Dos grandes estudiosos, irmão. As maiores heresias não vêm do simples, não, eles vêm dos grandiosos, porque quando uma pessoa muito bem instruída, se uma pessoa que tem 4, 5, como é que fala? Faculdades, falar uma coisa, e o outro que ele ali tem apenas o mobral, ele tem apenas o 2º grau, tem de nós aceitarmos muito mais fácil naquele que tem 4, 5 faculdades. Às vezes ele está falando uma coisa absurda, irmão Gé. Às vezes ele está falando uma coisa terrível, as coisas que não
está condizente com a palavra de Deus. Mas como ele tem vários canudos, como ele tem várias dificuldades, como ele tem vários cursos, a nossa tendência é calarmos e engolir tudo aquilo que ele vem, né? A nos falar. Então, por isso que o Senhor fala que os escribas e os fariseus, eles queriam sentar na cadeira de Moisés, porque Moisés foi o quê? O legislador, não é isso? Ele, né, que fez os primeiros livros da lei, não é isso? Então, quer dizer, eles queriam ser mais ainda do que Moisés, que recebeu da mão do próprio Deus, irmão Gerry, as leis, as tábuas da lei. Então, quer dizer, eles queriam ser melhores e estar no lugar de Moisés. Eles queriam atingir um patamar, irmão Gerry, que não era deles. É verdade. Né? Então, por isso devemos saber por isso que Mateus 2,4, o irmão Gerry podia ler ali, Mateus 18, capítulo 2, versículo 4. Deixa eu ver. E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converteste e não fizeste como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se torna humilde como essa criança, esse é o maior no reino do céu. Pois é. A irmã Légia vai voltar a ser... fazer todas as crianças, né? Todas as coisas de criança. Não, irmão Gé. Não, irmãos. Nós estamos dizendo sobre a humildade, não é isso, irmão Gé? Sobre a simplicidade, sobre a confiança, porque uma criança, se você a tratar bem, não é isso, irmão Gé? Se ela confiar em você, você a leva para qualquer lugar, não é isso? Uma criança, quando ela confia em você, é até perigoso quando os nossos filhos confiam em alguma pessoa assim, que é ruim, porque se elas pegar pela mão, irmão Gerry, vai longe, né? Porque a criança, ela tem totalmente confiança, a criança é aquela pessoa que os trata bem, aquela pessoa que ele a protege, ela tem total confiança. Então, nós devemos entender isso, porque para herdar um reino do céu, nós temos que ser humilde, nós temos que ser simples, nós temos que ser inocente, nós temos que desvaziarmos de nós mesmos e confiarmos totalmente em Deus, né? Amém. O segundo subtópico vai nos dizer assim, o segundo parágrafo diz assim: Pai, o Pai se faz conhecedor pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediante exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa declaração essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal, relacional. Segundo, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho. E ele é o único mediador entre Deus e o homem. O Filho o Filho é intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida fadada ao erro e a idolatria. Irmão Gerry, nós estávamos conversando quando nós saímos de casa e eu disse para o meu esposo assim, que no Velho Testamento, algumas vezes a impressão que dá, né, que o Pai ele vinha falar, mas falar, né? Não há, eu ainda não consegui achar nenhum relato na Bíblia que fala que o próprio Deus revelou, né, em aparição para o povo. Você já viu, irmão Gerry? Há momentos, por exemplo, a Bíblia vai citar o momento em que Abraão está ali nas suas tendas e vem 3 pessoas. Sim. Ali é uma teofania. Uma teofania. Mas ali tem uma angelofania, que são 2 anjos. Sim. E no meio diz a Bíblia que veio o Senhor. Então, a Bíblia não cita... nós aprendemos na teologia que quando se fala do anjo Senhor no letra maiúscula, muitas vezes é o Cristo pré-encarnado. Muitas vezes. Mas quando nós vemos o Senhor, acredita-se que é uma teofania do próprio Deus que veio falar com Abraão.
Então ele veio e revelou a Abraão o que ele ia fazer em Sodoma e Gomorra. E ali, nesse momento, eu acredito, na minha visão particular, bíblica, é que era o próprio Deus falando com Abraão, que ia fazer. Aí quando o Abraão vai fazer aquela intercessão, porventura, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? Não destruirei. Ah, Senhor, então me perdoe, mas eu vou fazer mais 20. Ele foi reduzindo até chegar a 10. Mas, quer dizer, aí Deus manda aqueles anjos irem para livrar Ló e sua família. Sim. E aí quem fica? Deus conversando com Abraão. Quando ele vai revelar também a Sara, que ela, no ano seguinte ela ia ter um filho. Até que Sara riu, né? E na verdade o significado do nome de Isaac é sorriso. Pois é, porque nós quando Moisés ele pede ao Senhor que mostre a sua face, né? Que ele fala, Senhor, vá comigo e peça que mostre a face dele. O Senhor mesmo diz que se quem visse a sua face morrer. Mas há uma diferença entre a manifestação do próprio Deus e uma teofania. Teofania, é isso que eu falo. A teofania vamos colocar aqui simbolicamente como quase uma visão, né? Como nós vamos dizer também Isaías no capítulo 6, o profeta Isaías, quando tem o seu chamamento, diz a Bíblia que no ano que morreu Uzzias, viu o Senhor assentado no seu alto sublime trono, né? Então ele viu ali os querubins, os serafins dizendo santo, santo. Quer dizer, aquele momento ali ele estava tendo uma visão. Porque se ele visse o próprio Deus, como Deus falou para Moisés, estaria morto. Então ele não continuaria seu ministério. Então não foi o Deus, foi a visão. Eu acredito que a teofania também tem essa função de trazer uma imagem, né? Mas não revelando a totalidade de Deus, porque é como o próprio Deus falou, se ele se revelar realmente na sua totalidade, tanto é que Jesus vai dizer, a leitura bíblica aqui, ó. Jesus fala, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele é quem o Filho quiser revelar. Na leitura bíblica aqui, ó, Mateus, né? João capítulo 8 diz assim, 14 diz assim, disse-lhe Filipe, está na leitura bíblica, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tens conhecido, Filipe? Que vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então esse texto aqui vai nos dizer, o autor deixa bem claro, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Isso. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é imediato, exclusivamente por Ele. Então, quando eu olho para Cristo, não é isso? Eu vejo a pessoa do Pai, né? Mas é claro que devemos saber que são 3 pessoas distintas que trabalham em harmonia. Então, eu imagino na minha visão, irmão Gé, que seja assim. Não tem quando a pessoa não tem um filho assim, tem pessoa que você olha pro filho, ele parece tanto com o pai em físico, que tem pessoas que parecem tanto um com o outro que você costuma até confundir, né? Então, quer dizer, eu posso dar minha opinião? Pode. É o seguinte, na verdade, nós começamos esse trimestre falando sobre o mistério da Santíssima Trindade. E aí que entra o mistério. Por quê? Isso mesmo. Porque eles são tão idênticos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que por isso que Jesus falou assim, eu sou Deus. Não, ele é Deus. A Bíblia fala que ele é Deus. Ele sendo Deus não tem como usurpação ser igual a Deus, mas ele é Deus. Então ele falou assim, olha, eu vim para revelar o Pai. Porque até então vocês viam como por sombras, né? Sim. O que Deus falava através dos profetas, dos patriarcas, como nós lemos em Hebreus 1:1, né? No princípio Deus falou através, deixa eu achar aqui Hebreus 1:1, acho interessante esse texto, porque fala sobre isso, ó. Hebreus no capítulo 1, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele vai falar assim, a revelação de Deus através do escritor de Hebreus. Olha só como é que está escrito, o escritor fala. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, quer dizer, o que eu aprendo na Bíblia, irmão Vanderlei, que a revelação na Bíblia ela é progressiva. Então, no Velho Testamento era como se por um véu, né? Os profetas, os patriarcas traziam uma revelação de Deus, mas que não era completa. Agora, quando Jesus vem, ele vem trazer
uma plenitude dessa revelação através da própria... por isso que se chama Emmanuel, era o Deus conosco, né? Diferente de Deus falando através de um profeta, Deus através do sacerdote ou de um patriarca, agora é Deus conosco. Então, a diferença aí é que Jesus veio trazer essa plenitude da revelação de Deus. Isso. E agora Jesus, aqui tá, o Douglas Batista escreve aqui, ó. O homem, o filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade, amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida. Fadada, né? Fadada ao erro e à idolatria. Isso. Então, em João capítulo 14, né, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós, através de Cristo Jesus, vamos até o Pai. Mas eu nesse texto aqui, eu achei interessante porque eu estava estudando na minha casa, mas quando Jesus ele vai assim ao céu, quando Jesus ele sobe, ali fala em Atos capítulo 1, né? Quando Jesus sobe, você diz o quê? Eu vou, mas eu deixarei um consolador. E ele vai fazer, eu vou para o Pai, eu vou para os lugares, e eu vou, mas eu não vou deixar os órfãos, eu não deixarei sozinho, eu vou para o Pai, mas eu deixei o Consolador, e ele vai nos fazer lembrar tudo aquilo que eu tenho dito. E ele tem dito de quem? Todo evangelho. E ele fala de quem? Do Pai. Não é isso? Ele glorificou o Pai. Ele glorificou o Pai. Agora o Espírito Santo vem falar de Cristo. Ou seja, para que eu possa, irmão Gé, conhecer o Pai, olha só, mesmo é a sua essência, o que acontece? Eu preciso dar ouvido à voz do Espírito Santo, olha só, que vai intensificar no meu coração, no meu ser, toda a obra que Cristo fez, que Cristo fez, amando de quem? Do Pai. Do Pai. Então, para que eu conheça o Pai, que nós estamos falando sobre o Pai hoje, não é isso? Eu preciso ter a essência, eu preciso dar ouvido, eu preciso deixar abrir o meu coração para que o Espírito Santo entre, né? E coloque em mim todo o Evangelho, tudo aquilo que o Cristo falou sobre o Pai. E fazendo isso, eu consigo conhecer o Pai que está em Cristo, né? Em Jesus Cristo. Então, assim, eu estarei junto da Trindade. Isso. Não é isso, irmão? Já estou errado do que eu estou falando? Não está errado, não. Tanto é que surgiu um debate na última aula sobre a respeito de que nome que se pede na oração. Se podia orar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu falei assim, olha, a Trindade, ela é coesa, ela é harmônica, ela não há debate entre elas. O que foi determinado é que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todos os nomes. Está lá escrito em Filipenses capítulo 2. E aí vai falar, aí a Bíblia vai falar assim, que o próprio Jesus falou, e disse, você acabou de ler, né? Isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Deus fez que Jesus se tornasse a ponte. Então tudo que me pedir ao Pai em meu nome, vos será dado. Então quer dizer, Jesus se tornou então essa ponte de ligação. Ele veio para revelar o Pai, para glorificar o Pai, para cumprir as ordens do Pai. E ele, a partir de cumprir todas as ordenanças do Pai, ele foi assunto ao céu, enviando o Espírito Santo para fazer o que você acabou de falar. Glorificar ele, lembrar a obra dele e glorificar o nome dele. E o texto que eu falei sobre o Rogata está em João capítulo 16, que está assim, ó. João 14, 16. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, porque vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habitais convosco e estará em vós. Então nós temos isso, digamos, falamos que o Espírito Santo habita em nós. É claro que o Espírito Santo se habitou, mas de maneira, assim como que eu vou dizer, mas... Você falando agora no Velho Testamento? No Velho Testamento. Mas ela habitava assim,
Ele não era da forma que hoje habitando em nós. Ele vinha esporadicamente. Esporadicamente, isso. Então, eu creio que já ficou bem entendido, né? Isso. Aqui. O terceiro subtópico, vamos dizer assim. O terceiro subtópico eu não fui, porque o segundo já explicou bem. Está escrito assim o terceiro parágrafo. Quem vê o filho, vê o pai. No diálogo do Filipe, Jesus revela, que eu já acabei de falar, outra verdade sublime. Quem vê a mim, vê ao pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade, da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressão imagem da sua pessoa, a unidade entre Pai e Filho, essencial, inseparável. Eu e o Pai somos um. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são a expressão direta da ação do Pai. Do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em toda comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Nós já explicamos bem no primeiro e segundo tópico. Então, estarmos em comunhão, quando eu estou em comunhão com Cristo, quando eu aceito o Senhor Jesus, eu estou aceitando a palavra do Pai. E o Espírito Santo coloca em mim a palavra do Pai, porque nós ensinamos em outras lições que o Pai é o arquiteto. Vamos repetir sempre isso. E Jesus é o executor. E o Espírito Santo é o mantenedor, é o que dá vida. Eu acho que já estão bem entendidos, né? Amém. Amém? Vamos então para o nosso terceiro tópico, né? Sim. Que é o tempo. Amém, Jesus. Vamos orar. A pessoa de Deus Pai. Nós temos aí o primeiro atributo, são os atributos incomunicáveis do Pai. E o segundo tópico, eu vou falar sobre atributos comunicáveis do Pai. Nós vamos entender o que são os atributos, são esses. Nós temos aí, são qualidades exclusivas da divindade. Os incomunicáveis do Pai, vamos entender isso. Meu Deus. São qualidades exclusivas da divindade. Ela pertence apenas a Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo. E não pode ser compartilhadas pelos seres humanos. Os principais atributos são a autoexistência, Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Eternidade, Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. Imutabilidade, Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Onipotência, Deus é o Todo-Poderoso e nada pode frustrar seus desígnios. Onisciência, Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. A onipresença, Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Esses atributos, portanto, revelam o nosso Deus em absoluto e sem limitação alguma. Nós estamos aqui falando de um Deus ilimitado, então nós estamos falando aqui de atributos que possui unicamente Deus. A autoexistência, Ele não foi gerado por ninguém. É por isso que quando o comentarista vai falar, toda vez que nós vamos falar sobre teologia, que vai falar sobre Deus, se eu falar da Trindade, nós não temos expressões humanas para falar realmente sobre Deus. Eu até ouvi um comentarista dizer assim, um certo pastor falou que nós somos até presunçosos em tentar explicar Deus, né? Porque ninguém explica Deus. Então, um louvor que diz que ninguém explica Deus. Mas, olha, ele tem uma alta existência. Então, quer dizer, primeiro, a matéria não afeta Deus, o espaço não afeta Deus, o tempo não afeta Deus. Porque tudo isso foi gerado por Ele. Matéria, espaço, tempo. E aí você vai ver a assinatura de Deus na matéria, no espaço e no tempo. Como assim, irmão? Eu vou te mostrar a trindade das trindades. No espaço, nós temos largura, altura e comprimento. Altura, largura e comprimento. Aí tem trindade. No espaço. No tempo, nós temos passado, presente e futuro. Também três fatores que faz o tempo. Na matéria, nós temos o gasoso, o líquido
e o sólido. Quer dizer, nós temos 3 componentes. E chama-se trindade de trindade. Então, nosso Deus, ele gerou e ele colocou a assinatura naquilo que ele gerou. É verdade. Só que esses elementos que ele cria não afetam ele. Nós falamos que ele é um ser atemporal. Passado, presente e futuro para Deus é como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Irmão, já e nós somos corpo, alma e espírito também. E esqueci, é outro detalhe que eu ia falar. Também nós, seres humanos, Deus fez nós tricotômicos. Também, olha a assinatura de Deus aí. Olha a trindade de trindades. Nós vemos aí Deus trabalhando. Então nós vemos autoexistência, é Deus, existindo sem nem depender de nada. Não depender de ninguém, não depende de mim, não depende de você. Deus já sabe, Deus já age, sem precisar de nós existir. Êxodo 3,14 vai dizer: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a voz. Eu sou o que sou, uma expressão dizendo assim: o tempo não me afeta, o amanhã não me afeta, o hoje não me afeta, e o passado também não me afeta. Eu sou sempre o mesmo. É aquele ser imutável. Outra vez, nós vamos também ver aqui eternidade. Deus não tem começo nem fim, nem está limitado pelo tempo, né? Nós vamos ver aqui Isaías 57, 15. Vamos ver o que fala Isaías 57. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habita, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aqui ele mostra a sua imanência e como ele pode habitar, ele é um ser totalmente acima de nós, todo poderoso, mas ao mesmo tempo ele pode habitar em nós, né? Então é difícil explicar Deus. Falei que não é difícil. Imutabilidade, irmãos. Ele não muda, Deus sempre é o mesmo. Eu citei aqui Tiago 1,17, né? Que todo dom perfeito, toda boa dádiva desce do alto, do Pai das luzes, de uma mudança nem sobre variação. Eu falei um pouco disso já no início da lição. Onipotência, todo poderoso. Nada pode frustrar seus desígnios. Jó vai falar isso, né? Nenhum dos teus planos pode ser... quer ver, ó? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Eu não sei se é 2 Reis, se é 1º, que vai falar sobre quando Filipe, quando o rei lá, o marido da Jezabel, Acabe, quando que eu esqueci o nome, que procura ele, que fala assim, olha, que fala assim, ó, o rei está, ele fala assim, olha, fala que eu estou aqui, que eu esqueci o nome do servo. Aí ele fala assim, não há lugar, não há cidade Elias. Não há cidade, não há cidade que os soldados do rei não te procurassem, não te achassem. O que eu fiz para você dizer isso, que eu esqueci o nome do rapaz? Aí ele fala assim, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomava a Elias, né? E o transladava para outro lugar. Obadias, o nome do rapaz. Isso. Agora, o que acontece, Eli? Obadias. Isso, que ele disse, o que eu fiz? Que eu fiz pra você falar isso? Se eu falar com ele, a gente encontrar, ele vai me matar. Mas agora, quer dizer, ali está mostrando que para Deus, nenhum elemento, o Espírito Santo tomava. E ele transladava. Então, o tempo para Deus não existe. Deus conhece perfeitamente o passado, presente e futuro, a onisciência, né? A onipresença está em todos os lugares. Sim. Então não existe lugar que não possa de Deus não estar, irmãos. Não existe esse local. Você vai ver o Salmo 139 dizendo que se nós somos nas mais altas regiões dos céus, lá estará ele. Se nós descermos ao Sheol e fizermos nossa cama lá no Sheol, lá no Hades, lá Deus vai estar. Então não existe local. A Bíblia fala tudo está nu e patente aos olhos daquele que devemos prestar conta. Então ele é onipresente e ao mesmo tempo onisciente de todas as coisas que estão acontecendo. Deus é absoluto, sem limitação alguma. Agora vamos falar dos atributos comunicáveis, né, irmãos? Que nós podemos ter da parte de Deus, que Ele nos concedeu aos seres humanos. Quais são eles? Qualidades divinas. De alguma forma, Deus compartilha com a sua criatura. Ainda que de maneira limitada, reflete os aspectos do caráter e da moral de Deus, que pode ser visto em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Dentre eles destaca-se a santidade. Deus é santo, chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Vamos falar Levítico 19, 1 Pedro também vai falar sobre isso. Amor. Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Fidelidade. Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. Bondade. Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária.
Vou chamar a atenção dos irmãos para prestar atenção nesses atributos comunicáveis do Pai. Não tem como você manifestar os atributos comunicáveis do Pai que foi citado aqui, santidade, bondade, fidelidade, amor, se não tiver passado pelo Calvário. A verdade é essa. Porque só podemos manifestar verdadeiramente esse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus que nós estamos falando aqui, se nós realmente estivermos conhecedor, como a Leia acabou de ler aí sobre a questão de Jesus e o Pai ser um, e ele trazer o conhecimento de Deus através de Jesus. Ao mesmo tempo também precisamos passar pelo Calvário. Nós aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, aí o que acontece? Nós nos transformamos numa nova criatura. O Espírito de Deus vem habitar em nós e começa a nos santificar. A palavra também está lá em João 17:17. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, quer dizer, a palavra é uma fonte santificadora. Jesus, né, através do seu Espírito Santo em nós, também é uma ação santificadora. Então, é através do Espírito Santo em nós que vai produzir fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, né? Que vai falar sobre esses frutos do Espírito, esse fruto, né, que tem vários gomos. Então, vai se manifestar a bondade, vai se manifestar a santidade. O que é santidade, moço? Não separação do profano e buscar só as coisas santas. Então, o que é isso? É o crente vigiar no que como fala, da forma que pensa, da forma que age. O elemento mais simples é isso, é falar de forma santa, que não venha agravar o nosso Deus, porque Ele é santo. Pensar também de forma santa, porque se nós pensarmos também fora daquilo que vai agravar a santidade de Deus, porque sendo um Deus santo, Ele também quer que nós sejamos santos, e nos deu elementos, né, para buscar essa santificação, os meios da graça, oração, jejum, leitura bíblica da palavra e comunhão com o Espírito Santo, porque quanto mais comunhão com o Espírito Santo, mais nós podemos realmente ser também, participar desses atributos dados por Deus a nós, ser santo, ser bondoso, ser amoroso. E é interessante que Jesus nos desafiou, nos dando um novo mandamento. Qual que mandamento é esse? Que nós amemos como Ele nos amou. É difícil, né? Porque Ele foi até a cruz por nós. Então nós também devemos amar ao nosso semelhante como Cristo nos ama. Amém? Meu Deus. Terceiro subtópico. Jesus. Vamos lá. O terceiro subtópico vai nos dizer assim: os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identidade, de sua identificação, mas revela sua natureza, obras e virtude. O nome Elohim, apesar do plural, reafirma o monoteísmo e alude à pluralidade da Trindade. Revela Deus como o Todo-Poderoso, Adonai, o grego Kyrios, manifestam sua autoridade como Senhor. O tetragrama pessoal que traz as vogais YHWH, revelado como eu sou o que sou, que está em Êxodo 3, 14, 6 e 13. Enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder, eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. O meu esposo trouxe, né, alguns nomes, não foi isso? Para falar um pouco sobre isso. Aqui eu li primeiro o credo, né, da Assembleia de Deus, mas aqui tem um livro que eu li na lição passada, eu falo, Conhecendo a Doutrina Bíblica, com Mayan Pierman, e ele vai falar aqui alguns textos, né? O que Deus opera a favor do seu povo, a expressão em seus nomes. Quando o povo, aqui é um texto desse livro aqui, Conhecendo a Doutrina Bíblica de Mayan Pierman, vai falar assim:
Quando Deus opera a favor do seu povo, acha expressão em seus nomes. Quando o povo experimenta a sua graça, então pode dizer que esse povo conhece seu nome. A relação entre Jeová e Israel resume no uso do nome encontrado na aliança entre Jeová e seu povo. Para os que estão em seu leito doentes, ele se manifesta como Jeová Rafá, o Senhor que os cura. Está lá em Êxodo 15, 26. Os oprimidos pelo inimigo invocam Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Êxodo 17, 8 e 15. Os sobrecarregados com os cuidados deste mundo aprendem que ele é Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes capítulo 6, verso 24. Os peregrinos na terra que sentem necessidade é Jeová Roi, o Senhor é meu pastor. Está lá no Salmo 23, 1. Aquele que se sente sob condenação e necessita da justificação invocam, cheio de esperança, ao Jeová Tzedektinum, o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23, 6. Aqueles que se sentem desamparados aprendem que ele é Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. E quando o reino de Deus se concretizar na terra, ele será conhecido como Jeová Shammah, o Senhor está aqui. El, Deus, é usado em certas combinações. Elion, o Deus Altíssimo, o Deus que é exaltado sobre todos os deuses, Deus dos deuses, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o El Olam, o Deus Eterno. E Adonai significa literalmente Senhor ou Mestre, e transmite a ideia de governo e domínio. Amém? Esse Deus proverá, Deus... Proverá é Jeová... Jeová Rafá, né? Não, Jeová Jireh. Jeová Jireh. Alguns estudiosos dizem assim que quando... assim, eu costumo usar esse texto, que quando Israel, né, estava correndo, né? O Egito arrependeu, né? E queria matá-los, né? Esse foi o Deus que ele é o Deus que proveu. Ele proveu o que, irmão Gé? Ele abriu o mar e ele fez aquele povo passar em seco. Então é o Deus que provém nas horas mais difíceis que você acha que não tem salvação. É esse Deus, né? Que é o Jeová. Mas esse Jeová também, ele se manifesta, o texto mais que vai falar, é no momento em que Abraão leva o seu filho para ser sacrificado. Sim, ele provém ali. Deus proverá para si o cordeiro. Está lá em Gênesis 22. Eu acabei de ler aqui, Gênesis 22, Jeová Jireh. 22, 14. Vou botar aqui, ó. Então, não, 22, 14. Oh, meu Deus, minha Bíblia está sem pedaço. Oh, meu Deus. Está faltando pedaço aqui. Lugar o Senhor Deus proverá até o dia de hoje, no monte Senhor proverá. Foi onde com o anjo prador com... É porque, na verdade, irmão, faltou um pedaço aqui na minha Bíblia. Oh, meu Deus, isso acontece. Os nomes que revelavam o Pai, nós temos aqui o tetragrama que é, né, as palavras que diz IHWH. Esse nome foi dado ao Senhor pelos judeus. Irmãos, os judeus, eles não têm esse negócio, né, irmão Jé, de ficar falando toda hora Deus, né? Igual a gente fica repetindo. Então, eles têm uma reverência, irmão, muito grande. Nós estudamos, né? Nós aprendemos sobre isso. Então, essas letras que eles usaram aqui é praticamente impronunciável. É indizível. Não dá como falar. Aí o segundo, aquele Augusto Jordan ali, o que nós às vezes acompanhamos, aí ele diz assim que para pronunciar é mais ou menos, vai ficar assim, Yahover, que essas palavras todas juntas vai se transformar essa palavra, Yahover. Porque os judeus, eles não pronunciavam, eles têm tanta reverência no nome do Senhor, que o nome do Senhor para eles é impronunciável. Então eles criaram esse tetragrama, criaram essas vogais difíceis, que ao tentarmos juntá-la, mais ou menos, antes o Silvio estava falando que só dá para dizer alguns pronúncios. Uma seria essa que eu falei muito mal, porque não consigo falar. Uma das formas de impressarmos esse nome, que eu já falei, do tetragrama é Iavé, que é onde vem a palavra Iavé, Javé, Jeová, é o nome pessoal de Deus. Esse é o nome pessoal de Deus que demonstra seu poder,
sua autoridade, e demos ele como só, temos que ele só, e temos ele que é só um Deus. Vamos fazer a conclusão? Eu não expliquei muito bem esse último lugar, porque eu não entendo de... Mas foi bom que eu já li aqui o texto. eu não entendo, irmão, muito sobre hebraico, então espero que tenha ajudado um pouco a pronúncia aí. Irmãos, vamos para uma conclusão, irmão? Já que o tempo já foi? Muito tempo. A conclusão vai nos dizer assim: a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina, com a vida divina compartilhada dentro do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa lição, vimos que Deus é o Pai, e o Deus verdadeiro, eterno, soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção, é o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna, que está em João 17,3. Que essa verdade desperte em nós ao desejo sincero de conhecer, amar, obedecer ao Pai, quem Cristo nos adotou como filho. E irmãos, estude. Eu esses dias não tive na última lição, né? Porque eu não estava, não deu como comparecer. Estava com algumas visitas e eu não consegui me concentrar. E essas lições são muito profundas, né, irmão? Já são difíceis. Porque falar, irmão, nós saímos da lição, né? Que falava corpo, alma e espírito. Agora nós falamos da tricotomia do homem, né? E agora nós vamos falar sobre a Trindade. Falar sobre a Trindade. Quem somos nós, irmãos, para falar, né? Para dominar? Nem os estudiosos, né? Costumam dominar esse assunto. É um assunto muito difícil, porque Deus, Ele não se preocupa em velar para nós. Porque nós, a palavra do Senhor, nós acreditamos na Trindade. O meu marido já disse bem, por fé. Porque não tem como saber aonde vem a origem de nosso Deus. Amém? Estamos encerrando mais um vídeo, né? Maravilhoso, dessa segunda lição. E é interessante frisar que Jesus nos ensinou a chamar Jesus de Deus de Pai, Pai nosso. Nós temos o privilégio, sabia, irmãos? Porque os judeus não têm esse privilégio. Eles, por causa desse tetragrama, eles não queriam falar o nome de Deus. E Deus, pelo contrário, Ele queria mais uma intimidade com o seu povo. E quando Ele veio para a igreja através de Jesus, Ele mostrou essa intimidade, já ensinando, pedindo a Jesus para que nos ensinasse a chamá-lo de Pai, né? Abba Pai. Esse Abba Pai que Paulo vai revelar em Romanos, fala de um papaizinho, de uma forma bem carinhosa. Então aproveita, irmão, você está aprendendo essa lição? Comece a falar com mais carinho com seu Deus aí na sua oração, amém? Que Deus em Cristo, então, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Pense Gospel, anunciando Jesus.